Vamos falar um pouco sobre pressão alta, né, sobre hipertensão, Uhum. porque também tem uma relação, importante, né, com o estresse, com a ansiedade, com o estresse de uma forma geral, né. Então vamos deixar claro, quero saber, doutora Taísa, o estresse ele realmente pode causar hipertensão arterial? Quais são os mecanismos envolvidos nisso? Me explica um pouquinho. Pode, pode. O estresse, como você bem falou no início, né, ele é uma reação normal desde que a gente era caçador, coletor, estávamos lá Sim. na caverna. É uma ferramenta fundamental para a nossa sobrevivência, porque a gente precisa identificar uma situação de perigo, né? Então, existe toda uma cascata de ajustes fisiológicos que acontecem quando a gente está diante de uma situação de estresse, que são muito bem-vindas quando é uma situação pontual. São positivos. Estresse é Exatamente. É bom, na bom. dose adequada é bom, Exatamente, né. né. É no estresse que a gente é no desafio que a gente evolui, é no desafio que a gente encontra uma solução criativa para alguma Sim. coisa, né. Então isso tá dentro da fisiologia e, né, pra correr do fugir do leão não, ninguém vai fugir do leão Sim, aqui. espero que não, Fugir do espero que não. assaltante. Sim. Aqui no Rio de Janeiro sim, Exatamente. infelizmente. Mas, assim, é uma coisa programada. A questão é que com o Uhum. nosso estilo de vida, da maneira como a gente, né, como evoluímos, existe a questão do estresse crônico. Então essas alterações que são bem-vindas quando acontecem pontualmente, quando a gente tem uma ativação crônica desse sistema, isso pode ser sim muito prejudicial. Na verdade, existe até uma síndrome em cardiologia, que é a síndrome de Takotsubo, que é a síndrome do Uhum, coração partido, uhum. que pode acontecer, diante de uma situação de estresse agudo. Tô falando Sim, aqui que é uma situação, que o estresse é bom, né, é bom até a página sim. 2, né, é bom até quando ele cumpre o seu propósito. Uhum. Mas se for uma situação de intenso estresse físico, intenso estresse emocional, existe essa síndrome, que é a síndrome de Takotsubo do coração partido, e pela intensa descarga de hormônios de noradrenalina, adrenalina, isso pode provocar uma disfunção transitória do Uhum. coração. Apesar de bem-vindo, se for uma carga muito grande, Uhum. pode ter esse evento agudo, mas na questão da hipertensão, isso normalmente acontece pela ativação crônica desse sistema, né, que Sim. existe o eixo, hipotálamo, hipófise e adrenal, né, então aqui, como você falou, tá tudo interligado. Uhum. Quando o cérebro identifica um risco, seja ele emocional, um risco extrínseco ou intrínseco, né, uma coisa que realmente exista ali fora ou uma coisa que foi criada na nossa cabeça, ele ativa aquele sistema, esse eixo, e a função dele é liberar a descarga de catecolamina, Sim. adrenalina, noradrenalina e cortisol. Qual que é a consequência disso no longo prazo? Não é nem a consequência, são as consequências, né? São Uhum. muitas consequências que podem atingir todos os nossos sistemas e órgãos. Do ponto de vista cardiovascular, existe um aumento da contração dos vasos, né? Uhum. Essas catecolaminas na circulação, elas fazem o que a gente chama de vasoconstricção, que é aumento da Uhum. tensão dos vasos, Uhum. e isso cronicamente pode levar à hipertensão, à disfunção do endotélio, que é o tecido que envolve os vasos, né? Uhum. Essa descarga o cortisol as catecolaminas, quando elas estão em altas concentrações, elas podem gerar ali realmente uma inflamação dos Uhum. vasos, né? Tem toda uma questão de o óxido nítrico, que é uma substância bem-vinda, ele fica reduzido nessa situação. Então, isso gera aumento do tônus vascular, disfunção endotelial, consequentemente hipertensão arterial e inflamação crônica, né? E aqui é só um parêntese, não sei se cabe, depois, Cabe, não sei cabe, se tudo cabe, cabe. que inflamação crônica realmente é uma coisa que existe, Uhum. né? Tá muito ligado, principalmente ao nosso estilo de vida, Sim. né? Mas só para ficar aqui o adendo de que não existe um milagre da resolução da inflamação De uma crônica, de uma desinflamação desinflamação. total e Ainda, completa. quem sabe um Uhum. dia, Sim, não sei. Hoje, né, sim, hoje, 21 de março de sim, 2025, sim. não existe uma solução milagrosa para resolver isso. Não tem, mas o chá que desinflama Pois não é, funciona, doutora infelizmente Taísa? não. Ou a pílula O do não funciona? A gominha do Também não. detox, mas Soro, não, aquele soro. o soro não meu Pois é. Deus, que Essa é a decepção. triste notícia. Então, assim, Uhum. Temos que lidar com isso. exatamente. Então, Uhum. assim, é um problema real, Sim, né? Isso existe, inflamação crônica existe, mas tem intervenções que a gente pode fazer para elas, sim, né? Mas não são intervenções rápidas, não sim, estão ali numa pílula, numa sim. medicação, né? Então, só esse Já que você parêntese. falou, eu adorei esse parênteses, já que você falou, fala um pouquinho dessas intervenções, então, assim, que são
possíveis, porque a gente, né, tá brincando mais ou menos, né? A Né? gente tá brincando aqui, mas falando a verdade, que a pílula e o chá, né, não são milagrosos, né, É. pra desintoxicar e desinflamar e resolver todos os males. Mas se de fato, né, assim, porque de fato existe, né, assim, o quadro de inflamação crônica. Uhum. Quais são assim, os fatores associados e quais são as possíveis intervenções, né? O que É. a gente pode fazer, ainda que não para resultados imediatos, mas o que a gente pode fazer para melhorar esse quadro? Tá muito relacionado ao nosso estilo de vida, Uhum. né. Então, assim, e aí o estresse eu digo que o estresse é o principal ofensor do estilo de vida, Sim, porque ele interfere diretamente, através de tudo isso que a gente falou, né, da parte da fisiologia, e indiretamente, porque ele influencia nas nossas decisões, sim, né. perfeito. Então, a pessoa que tem estresse, ela vai provavelmente dormir pior, Sim. né. Então vamos lá, essa é uma das intervenções, o sono. Acho que o primeiro ofensor para gerar esse problema de inflamação crônica, os problemas de doença cardiovascular é o estresse. Uhum. E aí, seguido dos outros pilares do estilo de vida, né, o sono, que vai ter grande interferência ali do estresse, então, paciente que tem privação do sono ou que tem apneia do sono, que dorme mal, isso tudo também interfere na piora da saúde cardiovascular, do Sim. controle metabólico como um Na todo, pior da saúde como um todo, né? na Porque piora da saúde o como um sono, todo. quando tá paciente em privação de sono, qualquer É. pessoa em privação de sono, tudo fica. Tudo. Diminui a cognição, diminui a atenção, aumenta a Uhum. irritabilidade, Sim, e aí a gente faz escolhas ruins, sim, né. Muda a nossa preferência alimentar, a sim. gente fica buscando mais um alimento que dê um pouco mais de prazer, que seja mais Uhum. palatável, né. Então, todas as intervenções para diminuir os impactos da inflamação crônica vão passar pelo estilo de vida. Então, Sim. controle do sono, atividade física, né, Uhum. atividade física é fundamental, tanto para a saúde cardiovascular quanto para a saúde Não mental, acredito. juro. Mais um médico vindo aqui falando de atividade, que atividade física é realmente Pois importante para é, a saúde. Nossa, quem diria? exatamente. Uhum. Né, quem diria? Quem E diria? pode ser 0800, Olha só. não é? Não tem que pagar Sim, obrigatoriamente, né, para você conseguir sim, se sim. exercitar, Sim. então Gente, não tem como fugir, tá? é, Exercício físico não tem como fugir. não Essa é a tem, não conclusão. tem. Para Exercício todos, físico é vou chamar 25 especialistas aqui de especialidades diferentes. Vocês vão ver que todo mundo, em algum momento, a gente vai esbarrar no assunto atividade com física. certeza. Então, né, uma boa notícia para muitos, uma notícia não muito boa para alguns, mas é isso, a gente precisa se mexer. Nosso corpo foi feito para se Foi movimentar. feito para se movimentar. Então, além do sono, da atividade física, a alimentação, Uhum. né, que é diminuir o consumo de ultraprocessados, comer mais comida de verdade. Isso que a gente, na verdade, a informação a gente tem. É Sim, porque às vezes é difícil de executar. sim, E aí que a gente pode entrar para poder ajudar você que está em casa a sim. conseguir, né, fazer essa mudança de estilo de vida e melhora de saúde. Outra coisa muito importante são as conexões pessoais Uhum. também. Isso também tem muito impacto, né? Se você ter relações que sejam qualitativamente boas, né? Você não precisa Uhum. ter muitos infinitos amigos Sim. ou 1 milhão de relações, mas você ter poucos e bons já é o suficiente para você conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Então, acho que esses seriam os principais, assim, né? Sono, alimentação, atividade física, as conexões sociais, e aí espiritualidade, é umas coisas que também às vezes ali ajuda, Sim. e o manejo do estresse, né. Uhum. Então a gente atuando nessas questões, é a forma que a gente vai, de fato, conseguir diminuir essa tal da inflamação crônica, né. Sim. Para os pacientes cardiopatas até existe medicação específica para isso, mas aí é Uhum. num cenário já de paciente que já tem uma doença coronariana, Sim. tem placa na carótida, tem colesterol muito aumentado, aí a gente vai para o lado da medicação. Mas isso Uhum. que eu falei antes é o tal do básico bem feito, Sim, né, que é o que vai servir para todo mundo. sim.